Good evening, my fellow Americans. 1972, ano de eleições nos Estados Unidos. O polêmico republicano Richard Nixon é reeleito de forma consagrada presidente dos Estados Unidos da América. Tudo deveria voltar ao seu normal após as eleições, mas havia uma ponta solta, uma ponta que poderia fazer desmoronar a presidência de Nixon. Police arrested 5 men in the Watergate with bugging equipment and copying cameras. Esse evento mudou a história. Essa é a narrativa da ascensão e queda de Richard Nixon e o escândalo de Watergate. And the fact that you won or you lost must not keep you from keeping in the great game of politics in the years ahead. Richard Milhous Nixon nasceu na Califórnia no dia 10 de janeiro de 1913. Cresceu no berço de uma família rural extremamente religiosa de classe média baixa, mas sempre foi educado de forma muito rígida, sendo incentivado a estudar bastante pelos pais. Nixon, além de ser estudioso, tinha apreço pela política, concorrendo a cargos relacionados ao grêmio estudantil de sua escola. Bom, esse esforço foi recompensado, pois em 1935 recebeu uma bolsa de estudos completa para estudar na prestigiada Universidade de Duke, uma das melhores do mundo, onde graduou-se em Direito, sendo bem respeitado dentro da sua profissão. Nixon gostava também de teatro e artes cênicas, por isso, em uma de suas aulas, conheceu Patty Ryan, que ficou famosa na história como Pat Nixon, sua esposa. Chegou então à década de 40 e, como muitos notórios americanos, ele fez parte da Segunda Guerra Mundial no fronte oriental, onde serviu como tenente da Marinha dos Estados Unidos. Em 1946, foi para a reserva e suas relações políticas feitas na Marinha e sua capacidade como jurista fizeram com que fosse um nome interessante para disputar o cargo de representante do 12º Distrito da Califórnia. E ele foi eleito. E ali então começou uma das carreiras políticas mais velozes da história dos Estados Unidos. Logo de cara, Nixon mostrava uma capacidade para ser um político de proa do Partido Republicano. Foi eleito em 1948 e apenas 4 anos depois de sua primeira eleição virou senador pela Califórnia. No Senado mostrou posições firmes contra o comunismo, tendo até boa relação com Joseph McCarthy, que foi um grande censor na história dos Estados Unidos. Também era um crítico ferrenho do presidente democrata Harry Truman, embora fosse simpático a direitos civis. Bom, em 1952, apenas 6 anos depois da primeira eleição de Nixon, o grande nome americano dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o general Dwight D. Eisenhower, resolve tentar a sorte como candidato do Partido Republicano à presidência. E ele buscava para vice um perfil jovem, anticomunista e que fosse de um estado importante. Ou seja, Nixon era o candidato perfeito. E assim, a chapa Eisenhower-Nixon foi eleita nas eleições de 1952. Nixon teve importância no governo do antigo chefe supremo das Forças Aliadas, resolvendo questões políticas a nível internacional e sendo uma espécie de articulador entre a Casa Branca e o Capitólio, uma figura meio Dick Cheney. E esse processo de destaque fez com que Nixon se tornasse um político de envergadura nacional e profundamente conhecido. Em 1956, o mesmo foi reeleito vice-presidente da República e em 1960, Nixon praticamente foi conclamado para ser o candidato governista. E realmente o foi, mas pela frente tinha um grande desafio: John Fitzgerald Kennedy. Kennedy era mais talentoso, carismático, ia bem nos debates e, em uma eleição acirrada, derrotou Nixon. Bom, ele perdeu, mas nunca deixou de cultivar o sonho de ocupar a cadeira máxima do país. Então, em 1962, resolveu concorrer para o cargo de governador da Califórnia. Acabou derrotado e muitos acreditavam que a importância da carreira de Nixon estava no fim. Mas a história se impôs. Here is a news bulletin from the CBC Television News Service. Here is a picture of President Kennedy and his wife taken just before he was shot today in Dallas, Texas. CBS says he is dead. Em 1963, Kennedy é executado em um atentado.
e quem assume é Lyndon Johnson, que termina o mandato. Muito bem, nas eleições de 1964, apoiou Barry Goldwater na eleição contra o presidente Johnson, mas Lyndon Johnson acabou por ganhar de forma acachapante. Entretanto, em meados de 67, Nixon pôde observar o movimento de cansaço das pessoas com a Guerra do Vietnã, e ele era considerado um bom conhecedor de política externa. Muitos acreditavam que ele fosse um nome interessante para o país, e assim resolveu testar agora, em um novo ambiente político, uma segunda chance para concorrer às eleições a presidente em 1968. Dessa vez, deu certo. Ele foi eleito com seu companheiro de chapa chamado Spiro Agnew, guardem bem esse nome. E bom, o governo Nixon fez algumas coisas importantes. Encontrou um desfecho para a Guerra do Vietnã e se aproximou da China, assim como encontrou-se com o líder Brezhnev da União Soviética. Porém, Nixon daria amostras que seu governo era altamente corrupto. Então que em 1972, ano de eleição, há uma esquisita apreensão no complexo Watergate, na cidade de Washington. Oficiais de baixa patente foram apreendidos por tentar colocar escutas e fotografar documentos no comitê do Partido Democrata. Isso no meio da campanha eleitoral. Ainda assim, Nixon foi reeleito, mas o caso Watergate teria um desenrolar amargo para o governo do republicano. Dois jovens jornalistas do Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, fizeram um dos trabalhos mais fantásticos da história do jornalismo. Sobre essa história, publicaram Todos os Homens do Presidente, um clássico adaptado em 1976 para o incrível filme onde os jornalistas são interpretados por Robert Redford e Dustin Hoffman. Vale muito a pena. Enfim, a história foi a seguinte. Eles pegaram esse caso de Watergate e montaram um verdadeiro quebra-cabeças, bem complexo e que envolvia muitas pessoas. Foi um trabalho de anos. Eventualmente, eles conseguiram provar que aquelas 5 pessoas de Watergate tinham conexões diretas com o Salão Oval da Casa Branca. Ou seja, tudo aquilo tinha ciência do presidente Nixon. E olha só, essa informação viera de fontes dentro do próprio FBI. De um sujeito chamado Mark Felt, que foi o número 2 do FBI. Ou seja, tratava-se de uma rede pesada de corrupção. O trabalho do Washington Post contaminou a imagem do governo, que já estava abalada graças a um escândalo de corrupção envolvendo o vice-presidente Agnew. Lembra dele? Descobriram que o VP havia recebido propina quando era governador em Maryland. Isso fez com que ele renunciasse à vice-presidência e desse lugar a Gerald Ford. Ou seja, com o VP corrupto e com uma investigação contra Nixon, o negócio ficou feio. O FBI, após o trabalho de investigação do Post, foi atrás de provas e elas apareceram. Em gravações, foi descoberto que Nixon estava a par de tudo que havia acontecido e a ordem de espionagem tinha partido direto da Casa Branca. Foi descoberto um grande esquema de espionagem secreta e ilegal mantida por Nixon. E essa investigação trouxe à luz para um monte de outros problemas de sua gestão: aparelhamento de agências governamentais, fraude fiscal e etc. Enfim, em 1974, seu apoio simplesmente evaporou no Capitólio e tanto republicanos quanto democratas estavam dispostos a seu impeachment. Muito bem, no dia 9 de agosto de 1974, Richard Nixon renuncia à presidência dos Estados Unidos. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Saiu como um dos presidentes mais odiados da história. No seu lugar, o único vice-presidente não eleito a subir ao cargo máximo nos Estados Unidos, Gerald Ford. Nixon resolve então ficar mais sossegado aí nos seus últimos anos de vida, até que falece no dia 22 de abril de 1994, após um derrame, aos 81 anos de idade. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.